Bom, como muitos aqui já devem saber, a Sociedade Teosófica foi fundada em 1875, principalmente por duas pessoas. Helena Petrovna Blavatsky, era uma russa, e um norte-americano, Henry Steele Olcott. Eles tiveram inspiração e uma influência muito forte de dois grandes seres, o que na tradição oriental são conhecidos como Mahatmas, ou grande alma. Na verdade, são mestres de sabedoria, dois grandes mestres de sabedoria que os influenciaram bastante, os inspiraram durante todo o tempo que eles estiveram vivos e que trabalharam com enorme dedicação e enorme energia em prol de fundar a Sociedade Teosófica. Blavatsky mesmo disse, na época, que o movimento teosófico era uma necessidade daquela época. Ela disse que durante muitos anos a humanidade, ou seja, a grande órfã, tem gritado por eliminar a sua própria fonte de sofrimento, ou seja, as inúmeras divisões que existem entre a humanidade, aos seus próprios ciúmes, aos seus ódios, tudo aquilo que destrói a própria vida. Então a humanidade, na verdade, já vinha clamando há muito tempo por um alicerce seguro, segundo as próprias palavras de Blavatsky, sobre o qual ela pudesse construir uma solidariedade que ela sentia. E há muito tempo a humanidade vinha clamando por uma base metafísica sobre a qual ela pudesse erguer com segurança os seus ideais sociais mais elevados. E aí, então, essa foi a meta principal para a fundação da Sociedade Teosófica. A meta principal para trazer ao Ocidente um conhecimento que estava oculto, que estava nas mãos de poucas pessoas, principalmente no Oriente. David Spengler, ele foi um porta-voz muito destacado desse movimento chamado Nova Era, e ele inclusive fundou uma comunidade, foi um co-diretor de uma comunidade no norte da Escócia, denominada Findorn, e ele deu uma palestra, ele proferiu uma palestra na Sociedade Teosófica nos anos 70, e ele colocou uma coisa que eu achei muito importante e bastante significativa para compreendermos o que é a própria Sociedade Teosófica. Ele diz que a Sociedade Teosófica foi criada para ser um sistema de energia que pudesse nos auxiliar a movimentar-nos dos níveis de dualidade para a percepção da essência. E com base na percepção da essência, nós percebermos e sermos capazes de agir a partir da unidade que inclui a vida. E a unidade, a percepção dessa unidade é a base da fraternidade universal. Ele diz que quando nós criamos alguma coisa, ela é a extensão daquilo que nós somos, ou daquilo que nós deveríamos ser. Então a Sociedade Teosófica ela foi criada por dois seres humanos, mas também ela é uma criação, uma extensão ou desdobramento de um nível, ou de um domínio de vida que é a própria personificação ou corporificação dos princípios da síntese e da totalidade. E aí então, nós podemos concluir que, sendo os dois mestres de sabedoria que fundaram a Sociedade Teosófica, a corporificação de uma lei que é eterna e justa, que é a lei da harmonia,
Então, a sociedade teosófica, ela tem como fundamento, ela tem como base essa união entre todas as coisas, essa síntese de tudo, essa busca da essência em todas as coisas, para que possamos, então, atingir a totalidade, a unidade existente entre todos os seres e entre todo o universo. Um desses mestres disse na época que todos aqueles que possuíssem corações verdadeiros e altruístas e almas confiantes e destemidas seriam bem-vindos à sociedade teosófica. E que, principalmente, a grande preocupação na época, e é a grande preocupação da sociedade teosófica até hoje, que o sol da teosofia venha brilhar para todos e não fique apenas para uma pequena parte da humanidade. Então, o curso de Introdução ao Conhecimento Teosófico, que nós estamos convidando todos vocês, todos aqueles que queiram compartilhar desse ensinamento, que é amplo e profundo, ele cumpre, ele objetiva cumprir os 3 objetivos da sociedade teosófica. O primeiro objetivo da sociedade teosófica é formar um núcleo da fraternidade universal da humanidade, sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. Segundo palavras de um desses mestres, qualquer pessoa, para se obter êxito em ciências ocultas, ou seja, obter êxito em teosofia, é necessário uma fraternidade universal. E o que eles entendem por essa fraternidade universal? Para eles, essa fraternidade é uma associação de afinidades de forças e polaridades fortemente magnetizadas, embora diferentes, mas centradas em torno de uma ideia dominante. O que um não consegue fazer, muitos juntos podem alcançar. Então, quando a Sociedade Teosófica apresenta ao público um curso que traz para o público temas que são comuns a toda a sua literatura, e quando ela abre espaço para que nós possamos estudar esses temas e que nós possamos gerar essas forças que são magnéticas, forças magnéticas em torno de um ideal único, um ideal que é comum a todos nós. Na verdade, nós estamos desenvolvendo uma forte vontade de nos direcionarmos, de nos transformarmos por esse ideal, de sermos possuídos por esse ideal. E aí então nós geramos uma vontade forte que possa transformar as situações da nossa vida, que possa transformar os nossos corações, as nossas mentes. E aí então nós, em torno de uma ideia comum, de um ideal comum, nós criamos forças, criamos oportunidades para transmutarmos as nossas situações habituais, as nossas situações pelas quais nós já trilhamos há muitas e muitas vidas. E aí então nós nos auxiliamos e ajudamos a todos aqueles que são tocados por esse ensinamento a dar mais um passo na nossa própria evolução. Então, é dessa forma que o curso, então,
cumpre com o primeiro objetivo da sociedade teosófica. O segundo objetivo, ele encoraja o estudo de religião comparada, de filosofia e ciência. Eu vou trazer uma citação de um grande teosofista na época da fundação, que exprime de forma maravilhosa exatamente como que esse estudo transforma as nossas vidas. Ele diz o seguinte, que o estudo da teosofia lançou uma luz sobre mim em relação ao meu país, à minha religião e ao meu dever. E tornei-me um hindu melhor do que jamais fui. Ouvi de modo similar os meus irmãos parsis dizerem que são melhores zoroastristas desde que se uniram à sociedade teosófica. Vi também os budistas escreverem inúmeras vezes à sociedade na época para dizer que o estudo da teosofia fez com que eles apreciassem melhor a sua religião. E assim esse estudo faz cada homem respeitar mais a sua própria religião. Em sociedade teosófica não tem interesse nenhum que nós abandonemos as nossas religiões. Mas ele diz, ela dá uma visão que atravessa a letra morta e mostra claramente o espírito. Se olhamos para todas as religiões no seu aspecto popular, elas parecem antagônicas entre si. Nenhuma concorda com a outra. Então precisa haver um território comum em que todos os sistemas religiosos encontrem seu alicerce. E a verdade é que esse território comum está no fundo de todas as religiões. A teosofia, ela é a essência de todas as religiões. E ao estudarmos comparativamente as religiões, ou ao estudarmos a ciência, a filosofia, nós estamos buscando essa base comum entre todas elas. E é dessa forma, então, que o curso cumpre com o segundo objetivo da Sociedade Teosófica. E o terceiro objetivo é investigar as leis não explicadas da natureza e os poderes latentes no homem. Esse terceiro objetivo, na verdade, ele busca melhorar qualitativamente as nossas mentes, os nossos corações. O que o estudo da teosofia, a busca da fraternidade, da solidariedade, da cooperação entre todos, a busca de desenvolver um coração que seja altruísta em nós acabamos por despertar na nossa natureza faculdades que estão latentes nela mesma. Não são poderes físicos que nós adquirimos, mas nós desenvolvemos, nós despertamos em nós a compaixão, uma inteligência que brota do amor e uma visão que atravessa a letra morta. E essa visão penetrante é a intuição, que é considerada a maior e a mais sublime, o maior e o mais sublime poder ou faculdade existente na mente humana. Um dos mestres disse o seguinte: o mundo das existências individuais, o meu mundo, o seu mundo, ele está cheio de significados latentes e propósitos profundos que inspiram todos os fenômenos do universo. E só a ciência oculta, ou seja, só a teosofia, pode fornecer a chave mediante a qual o intelecto pode compreender esses fenômenos. Ele disse que para adquirir conhecimento adicional, ele não precisa, como nós,
recorrer a processos minuciosos, a estudos lentos, investigações lentas. Mas todo e qualquer conhecimento é proporcionado por uma visão instantânea e implícita de cada verdade básica. Eles desenvolveram essa faculdade, a intuição. Uma faculdade que lhes permite entrar em contato direto com aquilo que eles estão buscando conhecer e, a partir desse contato direto, dessa união com o objeto a ser conhecido, eles conhecem a verdade absoluta contida naquele objeto. E aí eles aprendem, eles conhecem de forma instantânea, imediata, esse objeto. Então, essa a intenção do curso, de apresentar ao público o curso de introdução ao conhecimento teosófico. É trazer ao público um conhecimento ou temas que são comuns em toda a literatura teosófica. A teosofia é uma chama viva. Ela não pode ser transformada em dogmas, ser transformada numa doutrina. A nossa intenção é apresentar esses ensinamentos, apresentar esse conhecimento, mas cabe a cada um de nós transformá-los no nosso dia a dia, numa verdade constante, numa fonte de vida para todos nós. Então esse é o convite que nós fazemos a todo aquele que quer ser tocado e transformado por essa chama viva. Esse curso, ele tem duração de 1 ano, ele ocorre sempre aos sábados, às 16h15, aqui na sede da Sociedade Teosófica. E ele traz ideias novas que devem ser plantadas por cada um de nós. Um dos mestres escreveu que o que nós estudamos não são fenômenos físicos, mas ideias universais. E para compreender os fenômenos físicos, nós precisamos primeiro entender essas ideias universais. E elas dizem respeito à verdadeira posição do homem no universo, em relação aos seus nascimentos prévios e futuros, à sua origem e ao seu destino final, à relação do mortal com o imortal, do temporário com o eterno, do finito com o infinito. Nós estudamos ideias mais amplas, segundo ele, maiores, mais abrangentes, que reconhecem o predomínio universal da lei imutável, que não muda e não pode ser mudada, em relação à qual há apenas um eterno agora. São essas as ideias que nós buscamos trazer durante o ano todo no curso de Introdução ao Conhecimento Teosófico. A Chave para a Teosofia, uma obra clássica de Helena Petrovna Blavatsky, uma exposição em forma de perguntas e respostas sobre os mistérios da vida e da morte e a filosofia esotérica. A Chave para a Teosofia, um lançamento editora teosófica. Pedidos pelo fone 0800 610020. A teosofia, ela é o estudo da sabedoria divina,
ela é um estudo bastante abrangente, porque ela pretende estudar religião, ciência, filosofia e artes. Ou seja, o estudo de todo conhecimento humano, de todo conhecimento que vem sendo vivenciado por milênios, por várias culturas, por várias nações, por várias humanidades mesmo. Porque o estudo da teosofia não é simplesmente o estudo dessa humanidade, que agora nós contamos por poucos mil anos. Por exemplo, os judeus costumam dizer que nós estamos no ano 5.763. Nós contamos o mundo através do que seria o nascimento de Jesus Cristo, então nós estamos em 2003. Mas nós sabemos que o homem não está somente há 10 mil anos, 5 mil anos nesse planeta. A gente vê que ele está há muitos milhares, quiçá milhões de anos. Só que nós não temos essas comprovações a nível científico. Mas a nível místico, a nível das próprias civilizações, nas suas histórias, nos seus mitos, nós temos essas comprovações. A senhora Blavatsky nos mostra isso. Por exemplo, um dado simples para vocês. Como é que a gente chama os dias da semana? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira? Ninguém se toca muito nisso. Hoje é sábado, amanhã é domingo. Mas quando a gente vê, por exemplo, o nome em espanhol, ou em francês ou em inglês, nós já temos uma ideia diferente. Sunday, domingo, o dia do sol. Monday, ou Monday, o dia da lua. Ou se vocês forem ver em espanhol, lunes, martes. O que são isso? É o nome dos planetas. O Sol, a Lua e os planetas. Ou seja, um forte indício que mesmo nos dias da semana nós temos aí a influência pagã, a influência ainda dos astros sobre a Terra. E há um dia para cada dia, não é? Saturday, o dia de Saturno. Então esse é o Deus dos judeus, né? O Deus de Saturno. Saturno, o Deus do karma. Olha só que coisa interessante. Um povo tão fortemente marcado pelo seu próprio karma, né? Que foi quase que dizimado nos pogroms no Holocausto da Segunda Guerra, né? Torna sagrado o Shabat, Saturday, o dia dedicado a Saturno. Nada disso é casual, nada disso é por acaso. A gente vê que em todas as culturas nós temos os mitos dos dragões. Temos os dragões na China, temos os dragões na Europa antiga, temos os dragões entre os antigos mitos. Todo mundo fala nos dragões, e dragão é um animal que nunca ninguém viu. Não é? Não é um animal que a gente conheça. Que tipo de animal é esse, se não um animal mítico hoje em dia? Mas eu digo, esse animal já existiu. Já existiu em todos os recantos da Terra. São os famosos dinossauros, do qual os antigos tinham conhecimento. Se vocês perceberem bem, os dinossauros se parecem muito com os dragões. São os próprios. Né? Tanto os alados, como os pterodátilos, quanto os outros dragões, que seriam os répteis, os grandes répteis que desapareceram. Mas humanidades passadas provavelmente ou os conheceram, ou pelo menos tiveram contato com seus fósseis. Então o mito dos dragões está espalhado em todas as culturas, em todas as nações. O mito ou conhecimento dos anjos, tanto no hinduísmo, quanto no catolicismo, no cristianismo, em várias religiões, nós temos o conhecimento dos anjos, né? Que são criaturas que não têm um corpo físico, mas que aparecem em determinadas situações, que estão em contato com os humanos em determinadas situações. Assim também o culto ou conhecimento dos espíritos da natureza. Nós temos isso na cultura brasileira, Monteiro Lobato fala disso. Nós temos isso entre os celtas, entre os antigos gregos, né, que faziam um culto a eles, os antigos romanos. Nós temos isso nas religiões orientais. Então, aí mais um traço de um conhecimento que não é um conhecimento básico de uma religião, não é um conhecimento básico de uma nação. É um conhecimento básico e que virou praticamente um mito.
Mas nos mitos nós temos muitas verdades. A história e o mito muitas vezes se confundem. Foi verificado que a própria história do cavalo de Troia era realmente uma verdade quando Troia foi recentemente descoberta. Né? E Troia não era uma cidade só, era uma cidade construída sobre outras cidades. Então, houveram 7 Troias, pelo menos. E quando eu falo o número 7, novamente, um número místico que aparece em várias religiões. Os 7 espíritos diante de Deus, os 7 amexapendas, o número 7, um número cabalístico. O 7 é um número esotérico por excelência, aparece na Cabala, aparece mesmo no Antigo Testamento, aparece no Apocalipse, né? As 7 trombetas perante Deus, as 7 igrejas, os 7 selos. O 7 sempre aparece. A Trindade também, a gente vê sempre a Trindade em todas as religiões. Né? A gente vê isso, a Trindade egípcia, a Trindade caldaica, a Trindade judia, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Então a gente vê que nada disso é por acaso. Os grandes avatares são sempre filhos de uma virgem. Será que isso é por acaso? Será que foi assim com Krishna, com Cristo? Por que os nomes são sempre muito semelhantes? Né? A palavra sagrada é sempre Om, Shalom, Amém. Será que tudo isso é casual? Quando a gente estuda as religiões comparadas, quando a gente estuda a ciência, a filosofia, a gente vai ver que nada é por acaso. Tudo tem uma razão de ser. E, sobre essa razão, o tempo vai criando o mito, vai criando uma forma da gente ver. Por isso que é importante que a gente estude, tenha esse conhecimento. A teosofia nos dá essa capacidade de fazermos um estudo de religiões comparadas, um estudo de ciências, de filosofias, sem que a gente faça privilégios. Nós estamos abertos aqui a estudar a verdade. Tanto é que o lema da sociedade é que não existe uma religião superior à verdade. O que nos interessa é essa verdade, uma verdade que existe em todas as religiões. Todas as religiões falam da paz, falam do amor, falam da compaixão. Cristo falava da compaixão, o Dalai Lama fala da compaixão, o Buda falava da compaixão. Ele falava que o ódio não acaba com ódio, o ódio só acaba com amor. Como é que a gente não põe essas leis em movimento? Será que a gente não acredita nisso? Então é importante que a gente aprenda sobre isso. Quando a gente lê a doutrina secreta, fala-se que existe uma lei da unidade, que o espírito e a matéria são eternos e que não existe milagres. Os milagres são as leis não explicadas na natureza. Existe uma lei da unidade e essa unidade se manifesta em diversidade. Então, quando a gente estuda o ser humano, através da teosofia, a gente não vai estudar só esse ser que a gente está vendo, o ser físico. A gente vai estudar os princípios e os veículos do homem. Nós vamos estudar o corpo físico, sim, mas também o corpo etérico, o seu lado emocional, o seu lado mental e os seus princípios superiores. E quando a gente vai estudar esse ser humano, a gente percebe que esse ser humano, ele é um ser complexo. Ele não é simplesmente esse ser que a gente percebe que anda de lá para cá, ocupado com a sua sobrevivência, ocupado com os seus desejos e ambições. Ele é um ser que tem um passado muito mais antigo do que a gente estudou na história e que tem um futuro muito mais brilhante de que qualquer escritor ou sonhador ou trovador teria. O futuro do homem é algo inimaginável, porque ele é um ser divino, em essência. Não só o nosso corpo físico foi feito da poeira das estrelas, mas o nosso espírito também veio das estrelas. Compartilha da divindade de todos os seus átomos e moléculas, não só no físico, mas em todas as suas partes mais sutis. Então, quando o ser humano se lembrar realmente quem ele é, ele vai adquirir uma nova natureza. Isso talvez seja o que se chama iluminação. Iluminação não é você se tornar algo que você não é. Iluminação talvez seja você lembrar de realmente quem você é, a sua verdadeira natureza.
Foi isso que aconteceu com o Buda. O Buda, quando se tornou Buda, ele percebeu que em cada ser humano existia um Buda em potencial. Então ele falou assim, maravilha das maravilhas, todos os seres são Budas. E o que é ser um Buda? É ser um ser iluminado, é ser um ser que conhece a sua verdadeira natureza e a natureza dos seus irmãos. E ser um Buda significa conhecer que a sua natureza é a natureza da outra, que não há diferença, que essa separatividade é uma ilusão que nós conhecemos como Maya, a ilusão. Quando o ser é um ser iluminado e ele conhece a sua verdadeira natureza, ele é feliz, naturalmente feliz como uma criança. Não deseja nada, não rejeita nada, e ele aceita o outro e a si mesmo e as condições em que ele está como circunstâncias temporárias. Ele agradece por tudo que lhe acontece e vive em paz e transmite essa paz. Então, se a gente estudar a vida de um Buda, a vida de um Cristo, a vida de um Krishna, que eles aparecem em situações como as nossas, né? Situações caóticas, situações difíceis, em que a gente vê que grandes líderes mundiais acreditam que trazer a paz é fazer a guerra, é destruir um povo, é destruir um determinado ditador, quando a gente sabe que a guerra não traz a paz, a violência não traz a paz, o ódio não traz a paz. Como diz o Buda, só o amor acaba com o ódio. E se nós não tivermos amor a todos os seres, quando eu falo todos os seres, é uma inclusividade, tem que incluir a todos. O amor não pode excluir a um povo, seja ele porque tem uma cor diferente da nossa, porque fala uma linguagem diferente da nossa. O amor tem que incluir a todos. O mundo hoje se tornou quase como uma casa, uma pequena casa. A internet veio trazer essa ligação imediata entre todos os seres. E imagina se a gente estivesse numa casa, uma pessoa que tivesse direito a toda a alimentação e no outro quarto outra pessoa não tivesse direito a nada. Que divisão é essa? E que, de repente, aquela pessoa que fica com toda a alimentação, com a geladeira, com o freezer, com o computador, fala assim, você não tem direito a nada. E eles são irmãos, hein? Tem direito à mesma herança. Mas aí ele começa a achar que aquele irmão não merece. E aí começa a fazer picuinhas, começa a vigiá-lo, começa a não deixar ele usar o telefone, até que uma hora decide até excluí-lo, expulsá-lo da casa. Não está alguma coisa errada nisso? Ou seja, nós vivemos numa pequena casa, só que uma parte dos habitantes acham que tem mais direito a essa terra do que os outros. Quando hoje nós teremos a completa condição de erradicar a miséria, erradicar a fome. Mas ao invés disso, nós gastamos o recurso da terra para fazer cada vez mais armamentos, para produzir cada vez mais guerra, para produzir cada vez mais medo. E quando o próprio Cristo nos ensinou que nós devemos ser simples como as criancinhas, amorosos e ingênuos, não deseja nada, brincar com o que a gente tem à nossa disposição. Disse que uma vez uma pequena criança perguntou ao seu pai, papai, o que você faz? E o pai não soube responder. Ele falou assim, pai, o que você faz? Isso me lembra até o meu filho falar, quando pequeno, que ele fala assim, meu pai é médico, meu pai conserta a gente. E esse pai não pôde falar porque ele fabricava armas. Ele mexia com mísseis, era muito bem remunerado, mas ele construía armamentos. E na hora que seu filho perguntou para ele o que ele fazia, ele entrou, ele teve consciência do que ele fazia. Por isso que o Buda falava da importância do reto pensamento, da retação, mas também do reto meio de vida, do correto meio de vida. Então, é importante que a gente tenha noção do que é a nossa vida. Nossa vida não é simplesmente correr para um lado para o outro para a gente ganhar o nosso próprio sustento. Buscar apenas o bem-estar dos poucos que moram conosco, que é a nossa família, a nossa pequena comunidade. Nós temos que estar ligados a essa grande comunidade que se chama humanidade, que se chama planeta Terra,
que tem florestas e animais que correm perigo por causa da nossa ambição, por causa do nosso desmedido preconceito e muitas vezes até da nossa superstição. Diz a yoga que para nós alcançarmos essa iluminação, nós precisamos fazer com que cesse toda a inquietação da mente. Então, a yoga seria a cessação de todos esses processos mentais. Mas para que a gente consiga esse apaziguamento, esse silêncio da mente, nós não podemos paralisá-la. É muito fácil paralisar a mente com a medicação, mas você vai pô-la para dormir. Uma mente em coma não é uma mente calma. Aparentemente, a pessoa quando está dormindo parece um yogi, mas ela não está consciente da sua tranquilidade. Ela não está consciente da quietude, que seria a capacidade de refletir a divindade do espaço-tempo. Uma mente tranquila não pode ser uma mente paralisada, nem por remédios, nem por mantras, nem por hipnose, nem por repetições, seja de rezas, seja de sutras, sejam de palavras mágicas passadas por um guru ou por um santo. A mente tranquila está vigilante, que está altamente consciente, que está atenta, uma mente alerta, mas não uma mente agitada, não uma mente intranquila, não uma mente baseada numa paixão, numa ambição. Porque o ser humano hoje, ele está sempre cheio de expectativas. O ser humano, ele ainda está cheio de desejos, cheio de ideias. Quando eu me tornar uma pessoa abastada, eu vou fazer, então, a filantropia. Quando eu ganhar na loteria, quando eu me casar, quando eu me formar, quando eu achar a esposa, quando eu achar o esposo, quando eu ganhar muito dinheiro, ou quando eu me aposentar, ou quando eu emagrecer, ou quando eu engordar, ou seja lá o que for, nós estamos sempre cheios de expectativas. E muitas vezes essas expectativas são expectativas fora da realidade. São expectativas muito egoístas, baseadas apenas no nosso próprio bem-estar. A gente não está preocupado com o bem-estar do outro, nós estamos sempre preocupados conosco mesmos. Quando eu comprar meu carro novo, quando eu comprar minha casa nova, quando eu fizer aquela grande viagem, nós estamos sempre pensando ou no futuro ou no passado. Quando eu puder ter uma pessoa como aquela que passou na minha vida, não é? Ou quando eu puder ter a alegria que eu tive quando eu era criança ou adolescente, ou quando eu puder viver a vida que eu vivi na minha cidade natal, ou na minha terra, ou quando eu puder voltar para aqueles que são meus. Só que quando ele voltar para aquela terra, a terra já não é a mesma terra, as pessoas que estavam lá já não são as mesmas pessoas, porque tudo está sempre variando. Nós vivemos num mundo em mutação. A única coisa que não muda é a própria mutação. E se a gente ficar perdido nessa mutação, a gente vai querer sempre ficar preso a algumas coisas que estão mudando. Então eu quero estar preso a um carro, preso a um emprego, preso a uma pessoa, preso a uma instituição. Mas essa instituição muda, as pessoas mudam, os pensamentos mudam, os sentimentos mudam. E aí as pessoas vão embora, as circunstâncias mudam e novamente eu me encontro em sofrimento, eu me encontro perdido, eu não sei lidar com as perdas. Então a pessoa que eu amava se torna uma pessoa que eu odeio, porque ela me deixou, porque ela me abandonou, porque ela não está mais comigo. Então, eu começo a ficar com raiva do mundo, com raiva das pessoas, e até com raiva de Deus. Por que eu estou nessa situação? Por que eu estou desempregado? Por que eu não tenho a pessoa que eu quero? Por que eu não tenho o carro que eu quero? E eu começo a ter inveja, porque fulano tem e eu não tenho. Então, muitos sentimentos são também, digamos assim, incentivados pela mídia. Hoje o importante é ter, não essa blusa, mas a blusa da moda, não aquela sapato, o sapato da moda, o calçado da moda. Então tem que parecer rico, parecer bem-sucedido, parecer um vencedor. Porque aquele que não alcança um determinado status, não tem casa no lago, ou casa
num condomínio fechado, ou não tem o carro importado, ou não veste o terno da moda, ou a roupa da moda, ele não é aceito, ele é visto até com certo desdém. Então eu tenho que atingir um cargo de chefia, um cargo de superintendente, de general, ou de diretoria. E se eu não sou, meu filho é. Todos os meus amigos dizem que seu filho tirou primeiro lugar. Eu também tenho um filho que tirou primeiro lugar. É engraçado. Se todos os filhos forem em primeiro lugar, não tem segundo, não tem terceiro, não tem quarto. Né? Todo mundo tem um filho que é uma maravilha, faz tudo, maravilhoso. Então todos estão querendo se projetar como os melhores. E existe essa cultura do bem-sucedido, essa cultura do bom êxito, em que você tem que ser o melhor, o mais ambicioso, né? E não importa o que você faça. E esse não importa o que você faça é o que favorece, infelizmente, a corrupção. Favorece a competição, que muitas vezes é a violência. Então nós temos que ver como nós estamos fazendo uma cultura dos nossos filhos hoje. Hoje nós estamos cultuando a juventude e os velhos não têm mais valor. A sabedoria não tem valor, porque a sabedoria é sabedoria descartável. Hoje o que vale, amanhã já não vale. Então, o conhecimento ele é fomentado pela ciência, pela cultura, mas de uma forma descartável. Então as pessoas não valorizam mais aquela cultura ancestral, aquela cultura que a família passava, do avô para o filho, para o neto. As coisas hoje têm que ser muito rápidas. Né? É a cultura do botão, quanto mais rápido, melhor. Quanto menor, melhor. E nem sempre as coisas funcionam, porque a ciência nos trouxe o conforto da tecnologia, mas a tecnologia não nos trouxe a felicidade. Continuamos tão infelizes quanto éramos antes. Talvez fôssemos até mais felizes antes. As pessoas têm meios de comunicação mais rápidos. Tem internet, tem o telefone, mas as pessoas continuam tão isoladas quanto sempre foram. E isso, a teosofia nos mostra que existem valores que não mudam. Existem verdadeiros valores. Esses valores são os valores do espírito, esses são os imutáveis. São nesses que nós devíamos pôr o nosso coração. Devíamos viver no mundo sem ser no mundo. Por quê? Porque nós devemos agir nesse mundo, mas ter o nosso espírito ligado à nossa alma, ligado ao nosso coração. Existem valores como o amor e a justiça, que são valores que não deveriam mudar nunca. E se esses valores vigorassem nas famílias, nas sociedades, nós não veríamos as barbáries que estamos vendo hoje, em que os filhos matam os pais para terem a sua herança. Exatamente o que as pessoas faziam antigamente, queriam matar a galinha dos ovos de ouro, só que abriam a galinha, era uma galinha, ou era uma pata como qualquer outra, porque os ovos de ouro estão no trabalho, estão no serviço. É o serviço, é o trabalho diuturno que faz que a gente faça que os ovos de ouro apareçam. Mas a gente quer tudo muito rápido. As pessoas querem a cultura, mas não querem semear, só querem colher. Então, existe um processo, e o processo começa com a paciência, com a tolerância e com a humildade. As pessoas esqueceram que essas qualidades são fundamentais. Por exemplo, um japonês, quando vai fazer um bonsai, às vezes ele não vai ver o resultado daquele bonsai. Tem bonsais que duram 3, 4 gerações. Mas ele sabe que se ele fizer, ele sempre vai ter um bonsai, porque a outra geração vai fazer bonsais para que sempre as outras gerações tenham. Ele não está pensando apenas no resultado daquele que ele está vendo, mas ele está colhendo o resultado das gerações anteriores. E ele sabe que se ele fizer a parte dele, outras gerações irão receber aquilo que talvez elas nem conheçam, mas saibam que existe uma geração que sucede à outra. O que a gente está passando para os nossos filhos, para os nossos netos? Qual é a cultura que a gente está vendo nas nossas televisões? O que a gente está vendo acontecendo nesse mundo em que a gente vê que um grande país quer acabar com outros, que a gente vê o terrorismo, em que a gente vê que as pessoas estão expostas à violência gratuita, em que a vida vale muito pouco. Não só a vida de um ser humano,
mas a vida de um animal, a vida de uma árvore, a vida de uma floresta, a vida de seres vale muito pouco, porque as pessoas estão muito mais preocupadas, por exemplo, em degustar um determinado alimento, sabendo que ele pode estar acabando até com um animal raro, seja um esturjão, seja uma tartaruga, seja golfinhos. Então a gente tem que ver que a teosofia, ela está lidando com a vida por detrás da forma. E essa vida por detrás da forma seja muito mais interessante da gente estudar do que apenas estudar a forma. A forma, ela é apenas um envoltório, um agregado que existe em função dessa vida. Penetre em estados de felicidade e harmonia que existem na mente profunda de todo ser humano. Pensamentos para Aspirantes, de Shri Ram, um lançamento exclusivo Editora Teosófica. Pedidos pelo fone 0800 61 0020. Então, nós falamos que o curso vai estudar não apenas o homem que tem uma alma, que fica vagando por aí, um espírito, mas é um espírito que tem uma alma e que tem um corpo, não apenas um corpo físico, mas um corpo mental, um corpo emocional. Nós produzimos formas através dos nossos pensamentos. E esses pensamentos são coloridos pelas nossas emoções. Nós influenciamos as outras pessoas e somos influenciados por elas, quer elas sejam conscientes ou não. Quando muitas pessoas pensam juntos, formam uma atmosfera, que são o concentrado ou o acúmulo de todas essas formas de pensamentos que são coloridas pela emoção que elas têm. E essas formas, pensamentos coloridas por essas emoções influenciam as outras pessoas. Por isso que a alegria é contagiante. E, infelizmente, a depressão também o é. Apesar de não ser causado por um vírus ou bactéria, as emoções contagiam os ambientes. As pessoas sentem-se bem em lugares onde há, por exemplo, uma profunda devoção, como são as sinagogas, como são as catedrais, como são, por exemplo, os templos indianos, como são os templos hindus, ou os lugares que fazem meditação. Há uma atmosfera diferente, há uma atmosfera de reverência. As pessoas procuram visitar os lugares santos porque sabem que há um magnetismo diferente. Quando um grande ser passou ali, o seu magnetismo se perpetua, às vezes por milhares de anos. Então nós procuramos algo que parece que está perdido dentro de nós. A maior parte das pessoas parece que sentem um grande vazio, ou procuram uma identidade que não é aquela identidade da família, não é a identidade da nação, seria a identidade da alma. As pessoas procuram lugares onde elas se sintam irmãs das outras. Muitas pessoas me falam, é nesse local onde eu faço meditação, onde eu frequento, que eu me sinto muito mais irmã do que a minha própria irmã de sangue, porque lá eu me sinto entendido, compreendido. Então, muitas vezes eu falo, muitos de nós nos esquecemos de quem realmente nós somos. Nós não somos simplesmente essa personalidade que está nessa vida, nem nós somos simplesmente a encarnação passada ou a outra, mas nós somos o espírito que está passando por todas essas encarnações, que está gerando karma, cumprindo um dharma, ou seja, gerando uma missão de compreensão, de entendimento, para que ela se descubra como realmente ela é, um filho de Deus, mas o verdadeiro Deus que habita em nós. E esse verdadeiro Deus que habita em nós, ele é uno com Deus que habita no Deus de cada coração humano, seja ele parsi, seja ele russo, chinês, seja ele muçulmano, judeu ou cristão. É o verdadeiro ser divino, que não tem uma religião, que não tem uma convicção. Ou seja, o ser humano precisa estar liberto dos seus preconceitos, liberto das suas superstições, para que ele descubra a verdadeira unidade na diversidade das religiões, na diversidade dos costumes. Existem muitas religiões, existem muitas prescrições, mas o que a gente vê é que todas as religiões buscam um aprimoramento da alma humana, buscam uma purificação.
Essa purificação, às vezes, cai nas raias de uma superstição, que você precisa se martirizar, que você precisa se punir. Mas a gente vê que existe sempre um ser, um grande ser, que traz uma mensagem, como o Buda. O verdadeiro caminho é o caminho do meio, nem de mais, nem de menos. Nós precisamos fazer, como diz o Buda, fazer um afinamento do nosso instrumento. Nem apertar demais a corda, porque senão a corda se parte, nem deixar a corda muito frouxa, porque senão a gente não tem uma afinação. Mas buscar a afinação. E essa afinação é como um instrumento, é como uma orquestra. Um instrumento sozinho ele faz um som bonito, mas quando o som está numa orquestra, existe um maestro, existe uma canção, todos buscam cantar uma mesma canção, todos buscam dar acordes para fazer uma verdadeira música, que seja uma música que seja orquestrada por todos e que todos busquem auferir os benefícios dessa música. Então, nós precisamos descobrir que a fraternidade universal, que a busca de uma paz mundial não é apenas um axioma, não é apenas uma utopia. A palavra utopia também diz alguma coisa para nós. Seria chegar no topo. Nós todos, o U no topo, ou seja, a possibilidade de nós todos chegarmos lá. Porque todos os seres merecem ser felizes, todos os seres merecem ser saudáveis e todos os seres têm o direito à paz. E a paz nasce no coração de cada um de nós. Quando nós não cultivarmos mais rancores, quando nós não cultivarmos mais ressentimentos, quando nós tivermos o nosso coração livre de preconceitos, livre de superstições, livre dos dogmas, livre das mentiras dos políticos e dos religiosos que buscam apenas o poder e a fama, dos falsos políticos e dos falsos religiosos que buscam apenas dinheiro, fama e poder, aí talvez nós possamos conhecer a liberdade do amor, a liberdade da paz, da verdadeira religião, que é pureza, da verdadeira religião, dos verdadeiros religiosos, que não buscam seguidores, que não buscam a ambição de ter mais, de serem bem-sucedidos, mas o bem-estar de todos, que é o bem-estar de cada um de nós. Quando todos estiverem em paz, não haverá necessidade da guerra. Quando todos estiverem saciados, quando todos tiverem o mínimo possível, talvez todos possam se sentar em paz e serem felizes e buscar a sua verdadeira identidade. A identidade verdadeira que nós todos somos filhos de Deus, todos nós temos o direito à paz, o direito à felicidade e o direito de estar nessa terra, como ela é, brilhante, verdadeira, com ar para todos, com água para todos. Para isso nós temos que mantê-la, cuidá-la, porque nós estamos nos tornando donos, sentindo donos desse planeta. Então a gente acha que a gente pode explorá-la, massacrá-la, e nós não estamos pensando nas gerações que virão, que são os nossos filhos, que são os nossos netos. A geração que chegar a essa terra vai chegar a uma terra poluída, poluída no ar, poluída na terra, poluída na sua emoção, poluída nos seus pensamentos. Nós somos responsáveis pelo que fazemos, pelos que sentimos, pelo que pensamos. Por isso que o Cristo falava, não é apenas o importante não agir, mas importante também é agir com paz, com tranquilidade, pensar com tranquilidade e pensar antes de agir. Hoje, muitas vezes, a gente pensa sem agir, age impulsivamente, age porque os outros fazem. Então, se todo mundo faz, a gente vai fazer também. Então, a gente tem que pensar, tem que ter o discernimento, tem que ter uma inofensividade, uma tentativa de ser menos armados, menos protegidos, porque a gente está criando um país em que todos estão com medo.
Então a gente tem que se proteger com 1000 chaves, 1000 armaduras, totalmente blindados. E esse medo tem sentido de ser, porque as pessoas agem muito por interesse, por egoísmo. Muitas vezes a gente vê as pessoas dizerem, eu te amo, eu te quero, mas por trás desse amor há a banalidade do interesse. E depois acaba e a gente vê as pessoas brigando, discutindo, não é? E por trás dessa banalização do amor, banalização do sentimento da amizade, sentimento da cooperação, nós vemos, muitas vezes, a discórdia, a insegurança, a desconfiança, porque as pessoas perderam confiança umas nas outras. Hoje existe cada um por si e Deus por todos, mas esse Deus por todos, cadê? Se nós não somos Deus que sejamos por todos, Deus não fará nada. Não existe um Deus pessoal, como as religiões dizem, né? O meu Deus, o Deus dos exércitos, esse é um Deus pessoal em que as pessoas fazem regateios. Eu te dou 10% da minha renda e você me faz feliz e deixa com que o meu inimigo ou meu vizinho não seja tão feliz. Isso não é a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade só virá para a Terra quando todos desfrutarem das mesmas oportunidades, quando todos respeitarem as diferenças e as peculiaridades uns dos outros, quando todos respeitarmos a religião de cada um, a crença de cada um, mas que preocupemos uns com os outros de uma forma verdadeira, em que haja uma verdadeira cooperação, uma verdadeira colaboração entre todos os seres. Escolas de Mistério, de Clara Cod. Em que consiste o discipulado da nova era? O que é uma escola de sabedoria? Tudo o que você gostaria de saber sobre a fraternidade dos homens perfeitos inspira e protege o crescimento espiritual da humanidade e mais, como você, cidadão do mundo, pode se conectar a este grande movimento e trabalhar em sintonia com ele. Tudo isso em As Escolas de Mistérios, de Clara Cod, mais uma publicação da Editora Teosófica. Pedidos e informações, ligue grátis para 0800 61 0020.